Poder inacreditável. Luxo inimaginável. Múmias indescritíveis. Riquezas fabulosas. Bem-vindo à vida após a morte, no estilo da China antiga. Conheça o mundo secreto, magnífico e trágico das megatumbas chinesas. Montanhas artificiais que proclamaram o poder de imperadores e derrubaram dinastias. Os segredos das pirâmides da China. China, província de Shanxi, a alguns quilômetros da cidade de Xi'an. Apenas mais um dia em uma rodovia movimentada na economia que cresce mais rapidamente no mundo. Até que a estrada, de repente, se torna uma pista de decolagem. Durante os 45 minutos seguintes, uma equipe de peritos manobra um pequeno avião por controle remoto sobre as fazendas de Shanxi. E o traz de volta à Terra, recuperando a sua carga preciosa. Imagens de um mundo surpreendente. Um mundo de mega maravilhas. Centenas de montes de terra que se erguem nas fazendas próximas a Xi'an. Alguns simplesmente grandes, outros gigantescos. O que está enterrado dentro deles é praticamente desconhecido. Mas quem está lá dentro não é nenhum mistério. Esses são os túmulos de imperadores, generais, senhores e senhoras. Algumas das pessoas mais poderosas e ricas que já viveram na Terra. Dois mil anos atrás, essas terras pacíficas foram banhadas de sangue, quando exércitos se enfrentaram e dinastias subiram e caíram. A música e o riso eram constantes, enquanto a nobreza chinesa desfrutava de todos os prazeres da vida. O som do trabalho dominava o ambiente, com milhares de operários construindo enormes tumbas em forma de pirâmide. Monumentos a um mundo esplêndido que nem mesmo a morte poderia destruir. Esses túmulos eram símbolos de poder, símbolos de riqueza, símbolos de legitimidade política. Eles diziam tudo sobre como uma pessoa tinha vivido. Diziam isso para a eternidade. Basicamente, eles diziam: eu tenho o maior túmulo, eu sou o melhor. É um evento raro quando os arqueólogos abrem um destes megatúmulos, dando a especialistas, como a historiadora arquitetônica Tonya Eckfeld, a chance de olhar dentro deles. Tantos mistérios mais ainda estão debaixo da terra. Mas uma coisa é clara. Séculos atrás, a construção destes túmulos era um mega desafio. Para satisfazer os imperadores, os engenheiros tinham de mover milhões de toneladas de terra, cavar buracos enormes com dezenas de metros de profundidade e cobri-los com montanhas de terra. Como eles faziam isso? O ano é 246 a.C. A China ainda não existe. Em vez disso, 7 pequenos reinos lutam entre eles pela supremacia. Em um deles, chamado Qi,
Um novo rei acaba de herdar o trono. Tem apenas 13 anos de idade. E um de seus primeiros atos como rei é ordenar a construção de seu túmulo. Para nós, 13 anos pode parecer cedo para se preocupar com a morte. Mas, como explica o arqueólogo Charles Hyam, há 2000 anos, 13 anos representava muito mais do que hoje. Quem poderia dizer quanto tempo ele iria viver? Algumas pessoas morriam com um pouco mais de 20 ou 30 anos e, portanto, era vital para ele garantir sua imortalidade imediatamente. Para os construtores de túmulos reais, o sucesso ou o fracasso dependia de acertar uma coisa: o local. Na China antiga, os túmulos importantes tinham de ser construídos em terrenos altos. E o túmulo de um rei tinha de ser o mais alto de todos. Mas a construção em terreno alto não era garantia de sucesso, a menos que os trabalhadores pudessem facilmente escavá-lo com dezenas de metros de profundidade. Os construtores escolheram um local a 89 quilômetros da capital real, na encosta de uma montanha chamada Monte Li. O que eles provavelmente não sabiam era que o túmulo que estavam prestes a construir seria um dos maiores já erguidos na Terra. Isso porque o menino rei de Qi não morreu tão cedo. Ele cresceu e fez algo que nenhum governante chinês já tinha feito. Esmagou seus rivais em uma série de guerras brutais e unificou seus reinos em um único império sob o seu comando. O Império de Qi, mais conhecido como China. Em 221 a.C., ele era o homem mais poderoso do mundo. E sabia disso. Mudou seu nome para Qi Shi Huangdi, o primeiro imperador da China. E queria um túmulo que não deixasse dúvidas sobre quem ele fora e o que tinha feito. Que melhor maneira de projetar o seu poder ilimitado do que ter o maior mausoléu, a maior pirâmide já construída? Para os construtores do túmulo, o triunfo do primeiro imperador foi um dos maiores momentos da história. Agora, eles não podiam simplesmente criar um túmulo digno de um rei. Era preciso construir um monumento ao homem mais poderoso da história da China. Felizmente, eles já estavam trabalhando com um projeto brilhante. Um túmulo que, séculos mais tarde, iria surpreender seus descobridores. 1977. Arqueólogos chineses escavam o túmulo de um nobre chamado Zheng Hui, que morreu cerca de 200 anos antes do primeiro imperador. Era um túmulo diferente de qualquer outro encontrado na China. Os primeiros túmulos chineses eram simples poços verticais. Mas o túmulo de Zheng Hui era um palácio subterrâneo dividido em câmaras, com buracos nas paredes e no caixão, para que sua alma pudesse vagar à vontade em sua mansão eterna. 200 anos antes do túmulo do primeiro imperador, surgiu um novo conceito. E esse conceito era que não se tinha apenas um túmulo. Tinha-se um palácio, um conjunto de câmaras subterrâneas, cada uma com sua própria finalidade, onde o morto passaria a eternidade. Estes homens poderosos viveriam após a morte e os túmulos deveriam satisfazer todas as suas necessidades. A vida após a morte de Zheng Hui exigiu uma orquestra completa
e quase 10 toneladas de requintados utensílios de bronze. As peças de bronze para servir vinhos, para servir alimentos, nesta tumba em particular, são, pelo menos na minha opinião, algumas das peças de bronze mais espetaculares do mundo antigo. Mas boa música e boa comida não manteriam Zheng Hui eternamente feliz. Os arqueólogos encontraram esqueletos de 8 jovens mulheres em seu túmulo, que seriam concubinas mortas após seu falecimento para acompanhar o mestre na eternidade. Dois séculos após a morte de Zheng Hui, engenheiros começaram a construir o túmulo do primeiro imperador. O maior palácio subterrâneo da China. Mas, segundo o arqueólogo Wang Xueli, os construtores não podiam enfrentar esse desafio antes de resolver outro problema. Um problema que ameaçava causar um desastre. Nós estamos no canal de drenagem do Monte Li. Há 5 riachos que fluem por esse monte, e todos eles iam diretamente para o túmulo do primeiro imperador. Todos os anos, durante a época das cheias, o nível da água era alto. A construção da tumba seria então atingida por inundações. Antes que pudessem começar a construir o túmulo do imperador, era preciso desviar os riachos que ameaçavam destruí-lo. Os motoristas nesta estrada podem não saber, mas estão passando por uma solução de 2000 anos. Estou sobre a barragem que tem 3.000 metros de comprimento, entre 20 e 75 metros de largura no topo e entre 12 e 15 metros de altura. Ela foi construída com terra removida de valas escavadas pelos homens que redirecionavam os córregos ao redor do túmulo. Para os construtores do túmulo do primeiro imperador, fazer uma barragem desse tamanho foi apenas um pormenor. Com a água desviada do local do túmulo, eles tinham de cavar, e muito, até terem uma câmara funerária grande o suficiente para conter o palácio subterrâneo do imperador. Quando o imperador morresse anos depois, eles teriam de cobrir o buraco com muita terra. Felizmente, estavam prestes a construir a maior tumba da China com um dos materiais de construção mais impressionantes da história. Até hoje, é fácil de encontrar, fácil de trabalhar com ele e muito, muito barato. É simplesmente terra. Antiguidade no Nat Geo. Na Nova Zelândia, o estudante de engenharia John Chia e sua equipe estão construindo uma casa que não é feita de tijolo, madeira ou pedra. É de terra. Isso mesmo, terra. Agora é só controlar com cuidado. Se bater um pouco, ela vai caindo. John e sua equipe fazem parte de um movimento mundial de construtores do século XXI que consideram que transformar a terra sob nossos pés em tetos sobre nossas cabeças é um ótimo caminho a seguir. Pode parecer terra normal, mas na verdade é um material muito forte. Essas estruturas de terra duram centenas de anos, às vezes até milhares de anos. Estruturas como as seções mais antigas da Grande Muralha da China existem até hoje, graças a técnicas de construção simples, mas eficazes, que não mudaram em mais de 2000 anos. Ótimo. Quer seja uma casa moderna na Nova Zelândia ou a Grande Muralha da China, uma construção bem-sucedida depende de duas coisas. Primeiro,
Adicionar um material aglutinante à terra para que ela não trinque e se desmanche. Tente fazer como a chuva. Disperse por cima, mas levemente. Hoje, o grupo da Nova Zelândia usa fibras de linho que crescem nas proximidades, enquanto os construtores do primeiro imperador usavam um material próprio, também fácil de encontrar. Os chineses usavam arroz grudento para dar liga ao solo, e também era comum o uso de estrume. Segundo, mantenha a água fora. A água penetra em qualquer bolsa de ar numa parede de barro. E uma vez lá dentro, transforma a terra em lama, ou congela e expande, fazendo a parede desabar. Assim, para construir com terra, é preciso garantir que não haja bolsas de ar. E só há uma maneira de fazer isso. A terra tem de ser compactada para expulsar todo o ar, até que ela fique tão densa quanto o concreto. Pelo que vejo, fizeram um trabalho muito bom. Dá para notar porque esse muro está muito liso e quando o tocamos é muito sólido. Está assim porque o compactamos direito. E esses homens não foram os únicos que fizeram direito. Em Xi'an, arqueólogos estão escavando o túmulo de um antigo general chinês. As paredes de terra compactada têm quase 2.000 anos de idade e ainda continuam fortes. O segredo desse tipo de construção é fazê-la em pequenas camadas e bater com muita intensidade, até ela ficar extremamente dura. Dessa forma, ela fica muito estável. Esta parede mostra esse tipo de construção. O que vemos aqui são muitas camadas, talvez 25 ou 30 só nesta pequena parte da parede, que foram marcadas pelos arqueólogos, cada uma mostrando uma camada de terra. Foram necessários centenas de homens e muitos meses para fazer o túmulo inteiro usando este método de construção de terra socada. Quando batemos nela, é quase tão dura como concreto. Centenas de camadas de terra compõem o túmulo desse general, e ele era minúsculo se comparado ao túmulo do primeiro imperador da China. Esse túmulo era uma montanha artificial com 350 metros de cada lado, entre 50 e 70 metros de altura, e feita com mais de 3.500.000 toneladas de terra. E era mais do que apenas um túmulo. Tinha quase 6.000 hectares, um dos maiores complexos mortuários que já existiram na Terra. A tumba nunca foi escavada, mas relatos antigos dão descrições inesquecíveis da câmara mortuária. Seu teto brilhava como as constelações celestes. O chão recriava o reino do imperador, com rios fluindo e oceanos feitos de mercúrio. E réplicas de todos os seus palácios esperavam para receber sua alma, cercada por tudo de que precisaria para governar pela eternidade, como havia feito na Terra. Tudo. Os relatos antigos não mencionam o que os construtores colocaram em 3 poços obscuros em um dos cantos da tumba. Um exército de argila com 8.000 soldados, hoje conhecidos como os Guerreiros de Terracota. Poços próximos continham outras magníficas estátuas de malabaristas, acrobatas, funcionários reais, carruagens e cavalos cuidados por seus tratadores. O mundo do imperador, modelado em bronze e argila. E o rompimento de uma tradição muito sombria. Antes do primeiro imperador, os governantes chineses sacrificavam pessoas de verdade para servi-los na morte. Mas o número de vidas humanas necessárias para equipar este túmulo para a vida após a morte teria sido terrível demais para considerar.
Na época do primeiro imperador, ficou claro que não se podia literalmente matar um regimento inteiro do exército, mas que as réplicas seriam perfeitamente satisfatórias. Mas as concubinas eram diferentes. Registros antigos afirmam que o primeiro imperador levou todas as suas concubinas sem filhos com ele para o túmulo. Mas seriam os registros antigos verdadeiros? Em 2005, uma equipe de arqueólogos encontrou evidências de que podem ser. Eles descobriram os contornos de uma enorme câmara de 80 por 50 metros no interior do monte, cercada por uma muralha de pedra de quase 150 metros de comprimento e 125 metros de largura. Também encontraram grandes concentrações de mercúrio no solo próximo. Uma câmara funerária enorme e altas concentrações de mercúrio sugerem que as histórias de rios subterrâneos e mares de mercúrio e de concubinas sacrificadas possam ser verdadeiras. Mas há outra história incrível sobre essa tumba. Uma história que criou um mistério que permanece sem solução até hoje. Registros antigos indicam que quando o túmulo do primeiro imperador foi concluído, tinha 115 metros de altura, o dobro da altura atual. Com essa altura, a base teria tido 500 metros de cada lado, tornando a tumba 5 vezes maior do que é hoje e 4 vezes maior do que a Grande Pirâmide do Egito. Mas se era tão grande, por que hoje é muito menor? Muitos especialistas acreditam que 2.000 anos de vento e chuva erodiram o enorme monte de terra. Mas há outra teoria. Alguns acreditam que a tumba é baixa porque nunca foi terminada. Porque o homem mais poderoso da China passou anos construindo uma tumba incrível para si e não a terminou. Neste pomar de romãs perto do túmulo, o arqueólogo Zhang Zhongli pode ter encontrado a resposta. Há um grande número de ossos aqui. Esta é uma coxa ou uma canela. Existe um crânio aqui. Podemos ver até os dentes. O corpo está nessa posição. O túmulo do primeiro imperador não foi construído apenas com toneladas de terra barata. Também foi construído com milhares de vidas humanas baratas. Não há como saber quantos esqueletos estão aqui. Eles estão todos misturados. Eu acho que há um aqui e outro ali. Os corpos não foram colocados em nenhuma ordem. Esta é uma cova coletiva. Quem eram essas pessoas? Seus retratos modernos estão próximos dali. Quando unificou toda a China, o primeiro imperador passou a comandar a maior força de trabalho na história chinesa. Homens que ele utilizou para construir seu megatúmulo. Hoje, os visitantes do local veem os trabalhadores retratados como heróis. Mas seus ossos contam uma história muito diferente. Olhe para esse crânio. A partir dos dentes, sabemos que esta pessoa tinha apenas cerca de 30 anos de idade. E que deve ter morrido por causa do trabalho intenso e das difíceis condições de trabalho. Mesmo para jovens fortes e no auge da vida, a construção do túmulo do primeiro imperador foi um verdadeiro inferno. Os operários trabalhavam de sol a sol, até a exaustão. Privados de comida e sono, milhares sucumbiam a mortes terríveis.
Quando um operário morria, seu corpo era jogado em uma cova coletiva, em vez de um túmulo pessoal. Os ossos formavam pilhas com dezenas de centímetros de altura. O túmulo do primeiro imperador é impressionante, é maravilhoso, é inovador, é inspirador. Mas também é chocante por causa do sofrimento humano que ele causou. O preço em vidas humanas não foi o único custo do túmulo. Nenhum governante chinês havia gastado tanto dinheiro para construir sua morada final. E no fim, o preço foi alto demais. O primeiro imperador morreu em 210 a.C. No ano seguinte, o povo chinês, exausto, se revoltou. 3 anos depois, seu sucessor foi assassinado. E sua dinastia terminou depois de apenas 15 anos. Devido ao caos que se seguiu à morte do imperador, é que seu túmulo nunca pôde ser terminado. E isso pode explicar por que ele não é tão alto como deveria ser. O túmulo construído para proclamar uma dinastia onipotente ajudou a destruí-la em uma geração. Mas a grande conquista do primeiro imperador, a unificação da China, nunca se desfez. Novos governantes herdariam seu império e lutariam com um desafio aparentemente insolúvel. Como construir grandes túmulos sem destruir suas dinastias. Segredos da Antiguidade, no Nat Geo. Oito anos sangrentos se passaram desde a morte do primeiro imperador da China. Um líder camponês, então, derrota exércitos rivais e funda a próxima dinastia imperial chinesa, a dinastia Han. A forma de governo da dinastia Han foi muito menos abrasiva e muito menos dramática, e com muito menos crueldade do que na abordagem totalitária do primeiro imperador. Mas o primeiro imperador ainda assombra a nova dinastia. Sua enorme tumba domina a paisagem, o que exige ser igualada por qualquer um que queira sucedê-lo. O primeiro imperador Han também queria um túmulo que servisse como um monumento igualmente impressionante como o do primeiro imperador. O dilema para ele era como fazer isso sem causar sofrimento ao povo. Gerações de imperadores Han lidariam com esse enigma, construindo uma série de gigantescas tumbas ao norte da capital imperial. E essa localização não era acidental. 2000 anos atrás, essas tumbas ficavam entre o Império Han e seus maiores inimigos. Os Hunos. Ano após ano, os nômades assassinos vinham das estepes do norte saqueando as riquezas da China. Os imperadores Han construíram então seus túmulos onde poderiam ajudar a defender o império. É um sinal de força arquitetônica, no sentido físico e no sentido espiritual. Se os espíritos dos imperadores pudessem viver, seriam uma força de proteção entre quem estava na capital, no Império Han, e aqueles que estavam além. Mas para oferecer mais do que proteção simbólica, os túmulos imperiais também tinham de ser postos militares. Em um dos túmulos, chamado Anling, o arqueólogo Zhao Nanfeng encontrou provas de que eles de fato eram postos militares. Em frente ao local, uma vila moderna ainda possui paredes de terra socada construídas durante a dinastia Han, quando esta vila era a cidade-túmulo fortificada de Anling. A oeste de onde estou fica a cidade-túmulo de Anling. Descobrimos que Anling tinha 1.200 metros de comprimento de leste a oeste e 800 metros de largura de norte a sul.
Durante a dinastia Han, a cidade de Anling era habitada por 100 mil pessoas, que ajudaram a construir e a manter o túmulo imperial. E também ajudavam a defender o império sempre que os hunos apareciam. Mas os nômades saqueadores não eram a única ameaça. Os imperadores Han tinham outros perigosos inimigos dentro de suas próprias fronteiras. Nobres poderosos que comandavam seus próprios exércitos eram rivais potenciais ao trono imperial. Outra razão para as cidades-túmulos. O imperador sempre escolhia um aristocrata poderoso para supervisionar a construção de seu túmulo, o que era uma honra que ninguém poderia recusar, mesmo que isso significasse sair de casa para viver em uma cidade-túmulo. Em contrapartida, a cidade-túmulo era dispensada do pagamento de impostos. Mas o imperador ficava com a melhor parte, ao separar os rivais de sua base de poder em casa. Ao transferir esses homens poderosos próximos da capital, o imperador podia controlá-los. Os senhores locais perdiam seu poder e o poder do imperador crescia. O tamanho das tumbas imperiais Han sugerem sepulturas magníficas em seu interior. Mas isso é algo que provavelmente nunca saberemos, porque nenhum arqueólogo jamais escavou o túmulo de um imperador Han. Eles são grandes ancestrais do povo chinês. Seria justo e adequado entrar nesses túmulos e escavar para descobrir mais, descobrir como deveriam estar quando eles fossem em paz para sempre. É um dilema muito interessante. Mas os arqueólogos abriram túmulos de príncipes da dinastia Han. Dentro deles, encontraram um mundo surpreendente, construído para uma vida após a morte, além da imaginação. A 850 quilômetros dos túmulos imperiais em Xi'an, fica a moderna cidade de Suzhou. Durante a dinastia Han, este lugar era governado por parentes do imperador. Hoje é possível visitar suas tumbas, onde os reis acreditavam que suas vidas luxuosas na terra assim continuariam após a morte. Mas para apreciar devidamente a vida após a morte, um rei precisava de mais do que apenas uma tumba perfeita. Também precisava de um traje funerário magnífico feito de milhares de peças de jade, cuja função era preservar o corpo para sempre. Textos antigos sugerem que durante a dinastia Han, alquimistas e embalsamadores tentaram manter os corpos de aristocratas preservados para sempre. E pelo menos uma vez, eles podem ter conseguido. Em 1971, operários cavando um túnel na cidade de Changsha fizeram uma das mais incríveis descobertas arqueológicas de todos os tempos. Descobriram o corpo de uma mulher nobre chamada Xin Zui. Xin Zui morreu mais de 100 anos antes do nascimento de Jesus. Mas, incrivelmente, seu corpo estava tão bem preservado que patologistas chineses puderam autopsiá-lo como se fosse um cadáver recente. Ninguém sabe explicar como Xin Zui se tornou uma das múmias mais bem preservadas já encontradas. Alguns acreditam que os construtores do túmulo planejaram sua preservação impressionante. Os corpos se deterioram mais rápido quando estão expostos ao ar e à água na sepultura. Mas os embalsamadores de Xin Zui a sepultaram em um túmulo com 20 metros de profundidade. Seu corpo foi envolto firmemente em 20 camadas de seda e fechado em 4 caixões, encaixados um dentro do outro, cada um deles selado com laca. Em seguida, a câmara mortuária foi envolta com 1,5 metros de carvão e
uma vez que o túmulo não contém nada valioso dentro dele. Não deu certo. Weishan foi roubado da mesma forma. Segundo o arqueólogo Zhang Jianlin, pedras soltas e cascalho eram uma forma muito melhor de evitar ladrões de túmulos, simplesmente porque eles não conseguiam escavar através delas. Quando os ladrões tentam cavar um buraco, a areia e as pedras vão caindo, impedindo a escavação. Este é um método para evitar o roubo. Mas essa não era a única maneira de se desencorajar ladrões de túmulos na dinastia Han. Esse exército de soldados de argila encontrados na tumba de um general Han é uma evidência marcante de uma vida após a morte minimizada. Estes soldados são minúsculos se comparados ao exército de terracota em tamanho natural do primeiro imperador. E suas armas eram de brinquedo, ao contrário das armas reais portadas pelos guerreiros de terracota. O que vemos aqui é que a classe dominante aprendeu muito sobre como governar sabiamente. Não havia aquele desperdício que vimos durante o período Qi. Tumbas da dinastia Han custaram muito menos do que o mausoléu do primeiro imperador. Mas uma descoberta sombria revela que os construtores da dinastia Han podiam ser tão cruéis quanto o primeiro imperador. Escavadoras encontraram esses grilhões de ferro ainda presos aos ossos dos trabalhadores que morreram construindo o túmulo de um imperador Han. O arqueólogo Shen Bo mostra como eles eram dolorosos. Os dois redondos eram usados nos pulsos e são muito semelhantes às algemas. Este com uma haste longa foi feito para ser colocado no pescoço do escravo. A haste pressiona a coluna vertebral. Dessa forma, os escravos eram obrigados a trabalhar curvados. Não podiam ficar eretos. Isso impedia que fugissem. Através dos séculos, houve rebeliões em construções de túmulos. Era comum trabalhadores se revoltarem, atirarem pedras nos guardas, causarem danos e fugirem. Em 220 da Era Cristã, após 4 séculos de domínio, a dinastia Han finalmente caiu, deixando futuros imperadores refletindo sobre o dilema permanente de construir de forma grandiosa enquanto perdurasse o poder. Uma dinastia olhou para o passado e encontrou uma solução brilhante que deu glória aos imperadores e, ao mesmo tempo, pôs fim a séculos de sofrimento. Dio. Por volta de 600 da Era Cristã, a China emergiu de séculos de caos político que se seguiu à queda da dinastia Han. Nos 300 anos seguintes, os imperadores da dinastia Tang levariam o país a novos patamares de riqueza e sofisticação. Durante a dinastia Tang, a China foi o país mais avançado em todo o mundo. Tinha uma capital próspera com mais de 1 milhão de habitantes. Era multicultural, as pessoas vinham de todo o mundo. Ela tinha ligações com outras partes da Ásia e até mesmo com a Europa por meio da Rota da Seda. Era próspera, esclarecida, avançada. Pelo fato de serem esclarecidos, os imperadores Tang conheciam muito bem o antigo dilema imperial. Apenas grandes túmulos garantiam respeito. Mas túmulos caros que esvaziavam os cofres e escravizavam a população garantiam rebeliões. Um imperador Tang dizia que as pessoas são como a água. Elas podem sustentar o seu navio ou podem virá-lo e afundá-lo. Decididos a velejar em vez de afundar, os imperadores Tang procuraram uma solução para o problema da construção de túmulos. E eles a encontraram aqui, em Balin, na tumba de um imperador Han chamado Wendi. Chocado com o enorme custo da construção de um túmulo e com o terrível sofrimento que causava, Wendi decretou que seu túmulo seria diferente.
Baling não é um enorme poço coberto com um monte artificial. Em vez disso, Wendy ordenou que seus construtores fizessem um túnel numa montanha. Era fácil, barato e encontrava a grandeza na natureza, em vez de construí-la com as costas dos escravos. Um grande imperador deve ter um grande monte em seu túmulo. E o problema desaparece quando se trata de uma tumba na montanha. A única coisa a fazer é cavar um túnel, o que requer apenas algumas dezenas de pessoas, enquanto a construção de um monte necessitaria de dezenas de milhares de pessoas. Baling foi uma revolução no projeto de tumbas e uma inspiração para os imperadores Tang. O imperador Wen se destacou como um imperador sábio e esclarecido que se preocupava com o povo e usava o bom senso no exercício de seu governo. Esta é Jiuzhong, uma montanha a 83 quilômetros da Xi'an moderna. Também é Zhaoling, o túmulo do imperador Taizong, que morreu em 649 da era cristã. Em algum lugar na montanha fica o túnel que leva à câmara mortuária de Taizong. Hoje, ninguém sabe onde fica. Registros antigos dizem que os construtores de Taizong envolveram a encosta da montanha com tábuas para que pudessem cavar o túmulo do imperador de forma que nunca fosse encontrado. Não podemos explorar a tumba do imperador Taizong, mas podemos entrar na tumba vizinha de sua amada filha Changli, que morreu no ano de 643 aos 23 anos de idade. A princesa foi para a eternidade no estilo Tang, muito menos luxuoso do que os estilos de dinastias anteriores. Nenhum exército de argila em tamanho natural a servia, e sim apenas pequenas estatuetas. Ela não dispunha de nenhuma cozinha, banheiro ou sala de banquete. Apenas as pinturas da vida terrena que ela continuaria a apreciar após a morte. Havia regras que definiam quantas estatuetas podiam ser enterradas, de 50 a 70, e o tamanho que podiam ter, 40 ou 50 centímetros. Diferentes normas aplicadas a diferentes classes de pessoas. Os imperadores Tang sabiam que os túmulos seriam roubados, sabiam que seria um desperdício por objetos valiosos neles. Assim, os túmulos ficaram menos atraentes para os ladrões, permaneceriam intocados e o espírito poderia ter uma vida após a morte em paz. Algum dia no futuro, os arqueólogos poderão finalmente abrir o túmulo do primeiro imperador, escavar os vastos montes mortuários dos imperadores Han e descobrir as câmaras secretas da dinastia Tang. Se fizerem isso, o que vão encontrar lá? Cadáveres imperiais surpreendentemente bem preservados? Tesouros além da imaginação? Ou apenas o que os ladrões de túmulos deixaram para trás? Esse dia poderá nunca chegar. Mas o pouco que vimos nesses megatúmulos de terra batida e rocha escavada os colocam entre os maiores monumentos do mundo antigo e entre os maiores mistérios. Versão Marshmallow São Paulo. Esta é a história de uma revolução. Uma revolução que transformou uma nação com um passado guerreiro e encharcado de sangueira numa cultura em busca do conhecimento espiritual e da paz interior.
É a história de um antigo príncipe que se transformou em Deus, inspirando uma linhagem de reis divinos que ainda governam e guiam através de ensinamentos de amor e compaixão. Escondida por centenas de anos aqui no topo do mundo, esta civilização floresceu rica em suas tradições raras e na cultura exótica. Somente nesse século, o véu do segredo e do mistério foi levantado. E é a história de um pequeno menino camponês que se transformou no último rei divino na Terra das Neves. Ele nasceu para governar o reino afastado. Mas, ao invés disso, ele testemunharia a destruição de uma das mais antigas culturas do mundo. Este é o Tibete e o final dos tempos. Nossa última civilização perdida. O ator Richard Gere conta que em 1970 ele estava com 29 anos e tinha ido pela primeira vez para a Índia e o Nepal. Quando estava no Nepal, conheceu alguns refugiados tibetanos. E esta foi a primeira vez em que ele se preocupou com o que havia acontecido aos tibetanos. Eles eram criaturas conhecedoras do outro mundo. Pareciam ser capazes de ver através das pessoas e de toda a estrutura real. O tecido tinha um corte diferente e Gere achou que nunca poderia se comunicar com eles. Estava claro que ali tinha havido uma tragédia. Quando ele partiu, começou a ler mais sobre a situação tibetana e imaginou o horror que tinha acontecido. A quase total destruição da noite para o dia de um povo do qual o resto do mundo não sabia de nada. Estamos na Índia, no lado ocidental do Himalaia. Convergindo para este remoto vale estão os peregrinos. Eles vêm dos vilarejos locais, dos vales vizinhos e de todo o mundo. Eles cruzaram desfiladeiros em montanhas com mais de 5.000 metros de altura. As mais altas do mundo. Eles vieram porque são budistas, seguidores de uma tradição religiosa de 2.500 anos de idade. É uma árdua jornada, mas cada um deles está determinado a comparecer a uma das cerimônias mais sagradas do budismo. É a Kala Chakra, que significa a roda do tempo. Este ritual, que dura uma semana, prepara para o final de todas as coisas a completa destruição do tempo e do espaço. Os budistas acreditam que o mundo esteja entrando numa era apocalíptica. Durante toda a semana, estes monges trabalharão dia e noite. Eles são cirurgiões do coração, mas seu conhecimento do coração humano é baseado não na ciência médica, mas no amor e na compaixão. Eles trabalham não para salvar um único paciente, mas para curar o coração de um mundo em crise, para libertar todo ser vivo da samsara. O ciclo do nascimento, vida, morte e renascimento. O mundo da dor.
Com extremo cuidado, usando grãos de areia colorida, eles criam um intrincado desenho chamado a mandala. É uma espécie de mapa guiando os crentes no caminho do esclarecimento, além das ilusões do mundo material, o mundo das coisas, para ajudá-los a renascer num reino da mais alta verdade espiritual. Orientando a Kalachakra está um homem cujos discípulos acreditam ser a encarnação do próprio Buda, o Dalai Lama, o rei divino do Tibete. Hoje, assim como outros 150 mil tibetanos, o Dalai Lama é um refugiado político, um exílio na vizinha Índia por quase 40 anos. O atual Dalai Lama, um título que significa Oceano de Sabedoria, é o líder supremo tanto religioso como político de 6 milhões de tibetanos. Seus seguidores acreditam que nos últimos 600 anos ele tenha morrido 13 vezes e em cada ocasião sua alma voltou em um novo corpo ou encarnação. O ano é 1933. O 13º Dalai Lama está morto. Um grupo dos mais respeitados monges do Tibete começará a busca pelo seu sucessor, uma criança nascida com a alma do Dalai Lama morto. Eles oram por seu rápido retorno a este mundo. Seus grupos de busca se espalham pelo mundo. O Tibete é uma terra grande. É do mesmo tamanho da Europa Ocidental ou do tamanho do Alasca e o Texas juntos. Durante milênios, ele permaneceu distante e imperturbado atrás das aparentemente impenetráveis muralhas do platô himalaio. Esta é a maior massa de terra do planeta, com as montanhas mais altas do mundo, que sobem quase 8 quilômetros em direção ao céu. Sempre um local de mistério. O Tibete foi o modelo para Shangri-La, a terra do abominável Homem das Neves, estranhos rituais e ritos mágicos, um mundo de alívios místicos e de monges, cujas almas poderiam sair de seus corpos e voar para reinos míticos. Em 1937. 4 anos depois da morte do 13º Dalai Lama, e os monges ainda cantam e oram pelo sucesso de sua busca, pela descoberta do próximo rei divino do Tibete. Eles viajaram para os mais distantes pontos desta região desolada. Semanas se transformaram em meses e os meses em anos. Os tibetanos acreditam que cada ser vivente possui uma alma e que esta essência passa como uma chama de um corpo para o outro no ciclo contínuo do nascimento, morte e renascimento. As ações da alma em uma vida determinam o corpo que ela entrará depois. Uma pessoa má poderá renascer como um animal inferior, enquanto que uma alma boa poderá retornar na realeza. Purificada pelas boas ações de incontáveis vidas passadas, uma alma atinge a luz, uma espécie de conhecimento divino como o Nirvana, onde fica livre do mundo material. O mais alto grau entre os iluminados é o Dalai Lama. Os tibetanos acreditam que ele volte para o mundo longe da compaixão para ajudar outros a irem em direção à luz. Muitos sinais auspiciosos levaram os monges a acreditar que a província de Ando, no Tibete Oriental, fosse o local de retorno do Dalai Lama.
Dizem que dias depois de sua morte, a cabeça do 13º Dalai Lama se virou naquela direção, indicando onde procurar. A imagem de um mosteiro, com um distinto telhado turquesa, aparece refletida nas águas de um lago sagrado. Os grupos de busca sabem que ele está perto. Uma série de arco-íris aparece no céu sem nuvens. Até eles chegam boatos sobre um menino nascido no dia 6 de julho de 1935, pouco depois da morte do 13º Dalai Lama. Trombetas foram ouvidas nos céus no dia do seu nascimento. E dizem que o menino sempre fala de sua casa em Lhasa, a distante capital tibetana, um lugar que ele nunca havia visto. Seu nome é Lhamo Doudupi. Imediatamente ele identifica um componente do grupo de busca pelo nome e fala no dialeto dele. Depois ele alcança e puxa as contas de oração do monge. As contas que uma vez pertenceram ao 13º Dalai Lama. Mas um último teste aguarda o jovem Lhamo Doudupi. Espalhados numa mesa estão muitos objetos, e entre eles alguns pertences pessoais do último Dalai Lama. O menino seleciona apenas estes, e mais nenhum para os monges. Era como se o Dalai Lama tivesse simplesmente reclamado que lhe pertencia. Lhamo Doudupi é rebatizado como Tenzin Gyatso e preparado para ser o 14º Dalai Lama. O ano é 1940. Lhasa, capital tibetana, se prepara para a entronização de seu novo rei divino. Estas aquarelas foram encomendadas por Sir Basil Gould, o único representante de um governo ocidental a testemunhar a mais sagrada das cerimônias. Elas oferecem um registro íntimo de uma cultura que não existe mais. Algumas das últimas imagens da única civilização teocrática do mundo. Uma sociedade governada pelo clero enquanto celebra a entronização de seu governante supremo, tanto espiritual como não religioso. Filho de um condutor de mulas de uma das províncias mais orientais do Tibete, o jovem Lhamo Doudupi percorreu um longo caminho, desde a cabana de 2 quartos que dividia com seus pais e 4 irmãos e irmãs até este magnífico templo. 7 andares com mais de 1000 cômodos cheios de tesouros. Este é o Potala, o grande palácio de inverno de Lhasa. Mas esta não é nenhuma história comum de esfarrapados que ficaram ricos, nem teriam um final de contos de fadas. Percorrendo os grandes corredores e as salas para oração de Potala, em frente das estátuas de santos tibetanos e mestres budistas, embaixo de santuários contendo os restos mortais de suas 3 encarnações anteriores, o jovem Dalai Lama carrega sobre seus estreitos ombros o peso de uma antiga tradição. Constantemente lembrado de seu lugar no coração da civilização tibetana, agora ele é o portador da tocha de uma religião que se espalha há 2.500 anos. As origens do budismo nos levam de volta ao ano de 600 a.C., às planícies do noroeste da Índia. Aqui aconteceu um fato tão importante quanto o nascimento de Jesus Cristo para os cristãos. Há 2.500 anos atrás,
um príncipe indiano se sentou embaixo de uma árvore sagrada. Ele tinha passado muito tempo de sua vida em busca da verdade e agora prometera não se levantar outra vez até que tivesse resolvido o mistério da existência. Imerso em profunda meditação, ele queria dominar todas as forças ocultas da ilusão. Quando Vênus apareceu no céu matinal, ele foi recompensado por sua longa paciência. Tocando o solo, ele convocou a Terra para testemunhar o momento sagrado de seu esclarecimento. Seu nome era Buda. Ele disse que tinha esclarecido o grande significado da vida. Ele ensinou que todos os seres eram chamados na Sansara, o ciclo da vida, morte e renascimento. Só se poderia escapar da Sansara através da realização espiritual que ele chamou de Nirvana. Enquanto todas as almas escalam a escada da vida em direção à luz, alcançar o Nirvana toma muitas vidas. O esclarecimento só chega quando a verdade natural da realidade é compreendida. A existência é inconstante. A filosofia de Buda está contida em 108 volumes que muitos seguidores decoram. Levaria 1.500 anos para o budismo migrar das planícies quentes e poeirentas da Índia para as montanhas do Himalaia, onde finalmente fixaria raízes aqui, no teto do mundo. O platô tibetano é um dos lugares mais remotos e inóspitos do mundo. Um ambiente inverossímil para uma fé que se baseia no amor e na compaixão para sobreviver. E mesmo assim ela floresceu. Por quê? Talvez a aspereza do lugar forneça uma pista. Aqui a quase 5.400 metros de altura, no vasto e desolado platô himalaio, as pessoas são naturalmente humilhadas pelas forças da natureza. Como nômades, levam uma vida de mudanças e inconstâncias. E só precisam olhar ao redor para perceberem seu lugar no grande esquema da vida. O comentarista político Jamyang Norbu diz que é claro que o terreno, até certo ponto, é tão opressivo que domina tudo em sua vida. Qualquer um faz uma boa ideia das limitações de sua própria identidade e de seu próprio ego. Isso é de grande ajuda quando se tem que mudar para lugares novos e se adaptar. 60% dos tibetanos são nômades. Um dos fatores mais importantes e que contribuem para a resistência dos tibetanos é a facilidade de se adaptarem a um novo ambiente. Isto, segundo Norbu, é filosófico. É a ideia de que nada é permanente. Isso é ensinado o tempo todo. É martelado dentro de você, desde crianças. Tudo na sua cultura, no seu folclore, nas suas canções e até mesmo nas suas expressões diárias. Nada é para sempre. Mikarpa. O tudo vem e vai. O sofrimento não é permanente. A felicidade não é permanente. Norbu fala de um tibetano dos Planaltos do Norte. Um nômade de Shantung que vai para Nova York. É claro que ele está impressionado com a tecnologia e o Empire State. Mas ele não está tão impressionado. Ele sabe que aquilo tudo também não é permanente, que um dia terá fim. Então isso não o traumatiza e não o impressiona a ponto de fazer com que ele pense que é nada, que é pequeno. A crença budista de que nada é permanente e o fim de todas as coisas é equilibrada pela crença igualmente forte no renascimento e na renovação. O importante visitante chegou a este acampamento de nômades, um alto lama reencarnado ou rinpoche, como eles são conhecidos. É um período de excitação e grande honra. Durante todo o dia, os nômades visitam a barraca do lama, usando katas, os cachecóis brancos do respeito.
velhos e jovens chegam em busca de sua bênção. Que o Rinpoche é somente uma criança pequena não é importante para estes nômades. Este menino é herdeiro de muitas vidas de força espiritual e sabedoria. Nas décadas de 30 e 40, calculou-se haver entre 5 e 6 mil destes lamas no Tibete. Aqui nesta paisagem flexível, mais excitante, as noções budistas de origem e eternidade, a perda do ego, reencarnação e inconstância não são mais conceitos abstratos, são realidades do dia a dia. No vale mais embaixo, a apenas 3.600 metros, a Kalachakra está em seu 4º dia. O sol himalaio é intenso. Falando para uma multidão de 40 mil seguidores, o Dalai Lama passa a mensagem budista da inconstância. Uma lição que tem dado ao povo tibetano a força e a determinação para lutar com a tragédia e a mudança. Esta lição tem lhes dado a habilidade para permanecer esperançosos mesmo quando parece terem perdido tudo. Esta corajosa aparência externa esconde a profundidade do desespero do Tibete. No passado, a Kalachakra era celebrada somente uma vez a cada 20 anos mais ou menos. Hoje, a roda do tempo gira mais rápido. A cerimônia é apresentada anualmente. É a maneira do Tibete tratar uma crise que deixou sua civilização à margem. No século VII, quando a mensagem de Buda, de amor e compaixão, chegou ao Tibete, o povo daqui era tão selvagem e hostil como a própria paisagem. Dos antigos registros da dinastia chinesa de Tang, vêm as primeiras visões externas do Tibete, um retrato bem diferente da sociedade pacífica que se desenvolveria aqui. Estava escrito: aqui são centenas de milhares de homens prontos para prestar serviço militar. Para reunir as tropas, eles usam uma flecha dourada. Nunca estão sem seus arcos e suas espadas. Eles apreciam a força física e desprezam a velhice. A disciplina militar é rigorosa. Numa batalha, as tropas da retaguarda só substituem as linhas de frente quando esta for totalmente aniquilada. Eles prezam a morte em batalha e detestam a ideia de terminar suas vidas por doenças. Como castigo, mesmo por uma falta pequena, eles arrancam os olhos ou decepam os pés ou o nariz. Eles dão surras com um chicote de couro apenas por achar que devem. O professor Thurman diz que o Tibete era um conquistador temido na Ásia. Eles derrubaram a dinastia Tang, tomaram sua capital muitas vezes, conquistaram diferentes dinastias indianas, conquistaram as cidades da Rota da Seda, arrasaram com o califa de Bagdá. Foram um povo muito forte, eram como Gengis Khan no primeiro milênio. Com a China e a Burma ao leste, a Índia ao sul, a Rússia ao norte e o Império Árabe ao oeste, a expansão militar do Tibete foi, afinal de contas, formidável. Depois de 1000 anos, por volta do século XVII, eles alcançaram alguma coisa que, segundo Robert Thurman, os ajudou a serem vistos como uma das maiores civilizações atuais. Eles basicamente se desmilitarizaram.
Resquícios de seu passado guerreiro ainda podem ser encontrados nos esportes nacionais do Tibete, como o polo e o arco e flecha. Mas este não foi o caminho que a civilização escolheu tomar. O Tibete é único no planeta. Nenhum outro país mudou da mesma maneira que o Tibete. Todos os outros foram na direção oposta. O critério na civilização tibetana é a nação que não usa violência, que resolve disputas e dilemas sempre razoavelmente em conversação com seus vizinhos. Das ruínas esmigalhadas de seu passado agressivo, floresceram mosteiros em todo o país. Onde um dia houve exércitos e soldados, hoje existem legiões de monges. Por volta do século XVII, a transformação do Tibete estava completa. Site em lugar da espada e o templo em lugar da fortaleza. De um começo pouco comum, uma sociedade pacífica e autossuficiente emergiu, dedicada exclusivamente à busca da não-violência e da sabedoria e do desenvolvimento espiritual. Eles são um povo muito gentil que não quer nada mais além de desenvolver sua sábia civilização cada vez mais. Não há fome no Tibete. As pessoas usam o que precisam para sobreviver. Se nesta vida elas foram aristocratas, na próxima serão apenas camponeses, porque isso não é nada demais. Richard Gere diz que foram tempos duros, sem dúvida, mas todas as civilizações já enfrentaram. Foram desigualdades, sem dúvida, mas todas as civilizações já tiveram. Mas como orientação, foi uma experiência extraordinária que todos participaram. A experiência do Tibete, cujo núcleo essencial era a religião, era criar uma sociedade que é baseada nos ideais do Bodhisattva, de um iluminado, de um altruísta. Uma sociedade verdadeiramente altruísta, cujas instituições são formuladas a partir dos ideais de um iluminado, onde estas instituições existem para favorecer mais o seu povo. Na nossa sociedade, fazemos ao contrário. Criamos instituições e tentamos adaptar o povo a elas, ao invés de partir de um ideal maravilhoso e então ter instituições e estruturas para criar mais delas, ou fomentá-las, ou apoiá-las. Richard Gere acha extraordinária esta experiência da cultura e da civilização tibetanas, baseada no altruísmo total, um fazendo pelo outro. Na virada do século XX, havia mais de 6.000 mosteiros no Tibete. Um quarto da população entrava para ordens religiosas, para uma vida celibatária e devoção espiritual. Era uma fonte de grande orgulho para cada família ter pelo menos um filho entrando para o sacerdócio, geralmente antes do seu 5º aniversário. Este era o mundo no qual o 14º Dalai Lama nasceu. Ele conta que era tratado como um garoto preguiçoso. Eles sempre tinham que vencer. Mas quando ele competia, ele sempre vencia. Algumas vezes ele se sentia tão infeliz que às vezes chorava. Mas eles não se importavam com quem ele era.
O treinamento durante a preparação do jovem Dalai Lama para assumir o manto de líder espiritual supremo do Tibete era rigoroso. Incluía lógica, arte tibetana, medicina, poesia e filosofia. Ele tinha que decorar milhares de linhas das escrituras budistas e meditar durante 4 horas todos os dias. 75% da receita do Tibete era gasto em educação para o sacerdócio e na manutenção de suas instituições religiosas. Os mosteiros permaneciam no coração da cultura tibetana, tanto como templos de adoração, como instituições de educação superior. Eram a Harvard e a Yale do Tibete. Os grandes centros de aprendizado com enormes bibliotecas de conhecimento, tanto espiritual como acadêmico. Muitos milhares de textos tibetanos foram traduzidos. Novos tratados em medicina, astrologia e psicologia foram publicados, levando aos debates mais complexos sobre o tempo e o espaço. Apesar de todo o seu aprendizado superior, o Tibete não tinha imprensa mecanizada. Todas as impressões eram feitas com blocos de madeira. O Tibete desafia todas as noções convencionais da civilização moderna. Intelectualmente avançado, espiritualmente sofisticado e ainda, sob vários aspectos, inegavelmente primitivo. No Tibete, até mesmo a roda, símbolo notório do progresso, era usado inicialmente para fins religiosos. Rodas de oração, pequenas e imensas, giram incessantemente, contendo centenas de milhares de invocações. Cada giro é um tipo de Ave Maria budista. O historiador Tashi Tsering diz que ao invés de guardarem suas fronteiras, se dedicaram a ensinar e a aprender. Ao invés de realizar invasões, construíram mosteiros. Canalizaram toda a energia de suas mentes para a contemplação da compaixão, a inconstância e a natureza da vida e da morte. E então o mesmo povo que estava pronto para lutar e morrer nas guerras, agora se entregava inteiramente a assuntos espirituais. Sob muitos aspectos, o início da vida de Tenzin Gyatso foi semelhante a milhares de noviços se preparando para o sacerdócio. Exceto por um detalhe essencial. Ele era o 14º Dalai Lama, o novo rei divino do Tibete. Incapaz de vagar nas ruas de Lhasa, como os outros garotos de sua idade, o jovem Dalai Lama subia no telhado da Potala com um telescópio para observar o reino que ele tinha nascido para governar. Além das ruas estreitas de Lhasa, ele alcançaria as origens do outro Tibete, o Tibete de grandes espaços vazios, o Tibete dos nômades e dos comerciantes. Nos anos anteriores às viagens marítimas, todo o comércio com o Oriente era feito por terra. As fabulosas rotas da seda corriam de Veneza para Pequim, com caravanas de camelos carregando louças, peles, espelhos, corais vermelhos, sal, sedas, especiarias e tapetes. O Tibete estava no cruzamento das estradas da Ásia Central. E os tibetanos se tornaram perfeitos comerciantes, comprando e vendendo qualquer coisa de valor. Mas o produto mais importante que os tibetanos comercializavam era a religião e a força espiritual de seus sacerdotes. Tashi Tsering diz que durante 800 anos, o Tibete não contou com um exército para protegê-lo. Durante 800 anos, o território, a religião e a cultura do Tibete foram defendidos por meios espirituais. Os lamas tibetanos e os altos sacerdotes se tornaram as figuras mais poderosas e respeitadas na Ásia Central. Os reis de países vizinhos, como o imperador da China e o Khan da Mongólia, se tornaram discípulos dos lamas tibetanos e, em troca, eles prometeram proteger o Tibete das invasões.
Durante séculos, os tibetanos tinham sido viajantes intrépidos, realizando jornadas que exigiam enorme coragem e grande resistência. Mas para os budistas, a jornada mais importante era aquela que eles fariam depois da morte. Estamos perto da fronteira da Índia e do Tibete. Monges budistas guiam os pranteadores para uma cremação. O cadáver é colocado em posição fetal. Os ritos fúnebres diferem, mas a morte une todas as culturas na experiência universal da tristeza. A cremação é apenas uma das maneiras em que os corpos mortos são dispostos. Outra maneira é chamada enterro a céu aberto. O corpo do falecido é levado para um local especial. Depois é cortado em pedaços e deixado para os pássaros. No Ocidente, isto parece chocante. Para os budistas tibetanos, é um último ato de caridade deixar uma matéria agora sem valor ficar para o benefício de outros, neste caso, os abutres. A cerimônia de uma semana da Kala Chakra está quase no fim. Resta um ritual. A grande mandala está terminada. Para os 40 mil peregrinos que estão aqui, pode não haver privilégio maior do que ver a mandala da Kala Chakra. Eles esperam pacientemente na fila. Pode levar dias para que todos eles tenham a sua vez. Mas comparecer a este sagrado ensinamento para finalmente ver a mandala da Kala Chakra será a culminância de suas vidas religiosas. É como ganhar um lugar num barco salva-vidas espiritual deste mundo para o outro. Ver esta fabulosa roda do tempo equivale para os budistas a uma peregrinação a Meca ou uma audiência com o Papa. Todo budista passa a vida inteira se preparando para a morte. Esta é a sua maneira de acertar a inconstância de todas as coisas. E da mesma maneira, ao longo dos anos, o Tibete sempre previu a inevitável destruição de sua própria civilização. O genocídio aconteceria em Shangri-La. Um holocausto quebrando a paz e o silêncio de um mundo que mal conhecia o som de uma máquina e não se importou com as armas de fogo. Um país que florescia imperturbável num canto esquecido da história foi sacudido para o presente, jogado no seu pior pesadelo. O ano é 1949. China, a nação mais populosa da Terra,
Seu sólido exército, endurecido pelas guerras e equipado com as mais modernas armas de guerra, invade seu indefeso vizinho. Citando brigas territoriais muito antigas, os chineses rapidamente conquistam o que eles chamam de a Casa do Tesouro do Oeste. Ao longo dos anos, os monges tibetanos foram bem-sucedidos em repelir a agressão chinesa, comercializando poder espiritual e bênçãos para paz e proteção. Mas no fervor revolucionário do novo Estado comunista da China, a religião é considerada um veneno. E o Tibete, uma sociedade retrógrada e supersticiosa que precisava de reeducação. Em 1933, 16 anos antes da invasão chinesa, o 13º Dalai Lama tinha previsto a destruição de sua cultura única e complexa. Ele disse: se não tivermos coragem para defender o nosso território, nossos líderes espirituais podem ser exterminados sem deixar rastro. A propriedade e a autoridade de nossos lamas e monges reencarnados podem ser expulsas. Nosso sistema político desaparecerá sem deixar nenhum vestígio. A propriedade de nosso povo será confiscada e o povo será forçado a ser escravo. Todas as coisas vivas terão que suportar intermináveis dias de sofrimento e serão dominadas pelo medo. Este tempo virá. Depois de 10 anos de ocupação chinesa, o Dalai Lama decidiu que ele não tinha outra escolha a não ser deixar o Tibete. Em 1959, sob a proteção da noite, o Dalai Lama, sua escolta e cortesãos fugiram da Cidade Santa para a Índia para nunca mais voltar. Ele tinha apenas 23 anos de idade, mas já tinha testemunhado as maiores mudanças que o Tibete havia experimentado em sua história longa e pacífica. 100 mil tibetanos se seguiriam pedindo asilo na Índia, mas deixando 1 milhão que morreria com as atrocidades e a escassez que viriam. O Sr. Norbu diz que hoje, o que se sabe da versão tibetana do Holocausto é extremamente impreciso. Não é igual aos nazistas. A informação que temos sobre o que aconteceu aos judeus nos campos de concentração tivemos principalmente depois da guerra, quando os arquivos do Reich puderam ser abertos e estudados, quando os soldados aliados visitaram os campos e quando os túmulos foram abertos. Mas nada disso aconteceu no Tibete. Ani Panchen hoje é uma freira budista. Seu pai era o chefe da região de Gonjo, no noroeste do Tibete. Após sua morte, ela assumiu o comando da resistência local e lutou bravamente até ser capturada. Ela diz que todas aquelas pessoas que arriscaram suas vidas para proteger o Tibete e sua religião foram mortas ou presas. Os mosteiros foram destruídos, as estátuas de ouro e prata levadas para a China. Os mosteiros ficaram reduzidos a cascas vazias. Ela mesma foi surrada com varas, mas ela não tinha nada para dizer. Os algozes diziam que os crimes tinham que ser confessados. Os tibetanos foram torturados e pendurados de cabeça para baixo no teto. As pernas de Annie ficaram acorrentadas por mais de 1 ano. Ela não tinha comida alguma no estômago e desmaiava de tempos em tempos. Alguns companheiros de cela lhe disseram que tinham se sentido tentados a comer os próprios excrementos, tal era a fome na prisão. Agora, Annie está velha, mas quando foi presa, ela tinha 25 anos. Portanto, ela passou a vida na prisão. Existe uma antiga crença de que a justiça prevalecerá. No futuro, o momento do Tibete chegará. Norbu pensa na verdade do Tibete e na terrível calamidade que ele sofreu. Hoje os números são imprecisos. Fala-se em 1.200.000 pessoas, mas o tamanho dos massacres, as mortes, a fome e a escassez que aconteceram no Tibete foram colossais.
O Dalai Lama diz que quando se sente muito infeliz, muito desafortunado, é porque nasceu num período em que a nação tibetana passava por uma experiência muito destrutiva. Contudo, sua determinação é forte. Sua determinação nunca é abalada. Cada tentativa vale a pena. Assim, mesmo falhando, não há arrependimento. No futuro, o Tibete será um novo Tibete. Nunca será o velho Tibete. Isso não é possível, nem necessário. O Dalai Lama tem certeza de que sobreviverão. Mas isso depende muito da liberdade tibetana. Algum tipo de autocontrole. Se conseguirem negociar com a China, o Dalai Lama tem certeza de que sobreviverão. Sem este tipo de liberdade, sem este tipo de autocontrole, a civilização tibetana estará realmente encarando uma ameaça de extinção. Norbu diz que, ao final do dia, a civilização descansa em seu próprio solo. Terra é o requisito principal para uma civilização, e não apenas do ponto de vista nacionalista, mas como a mística da terra. Ela tem um cheiro. Existem 1001 coisas que você não pode nem começar a pensar em fazer. Eles a consideram garantida quando a têm. Os tibetanos precisam desta terra. Como tibetano, Norbu acha que a ideia de ter seu país de volta e de livrar seus irmãos no Tibete permanece. Norbu acha que a civilização não está totalmente perdida.